sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje o nosso programa conta com uma convidada que é uma psicóloga fantástica. Seu nome? Gisele Pimenta Melo. Querida, você é uma psicóloga cheia de especializações, eu não sei nem descrever, né? Em Portugal. Fala um pouquinho da tua história em pesquisa, do comportamento humano. Você é psicóloga, é mestre em... Psicologia clínica, fiz em Portugal, né? Tenho 7 especializações. Nossa. Dentre elas eu fiz 2 nos Estados Unidos. Sou neurocientista também, né? Sou especialista em ACT, em terapia dos esquemas, terapia cognitivo-comportamental. Eu não tenho nem roupa para entrevistar essa moça. Mas olha só, já que ela está aqui depois de 4 anos de promessas, mas eu explico, o último paciente dela é às 21 horas, então dificilmente ela tem gás para comparecer aqui, né, para vir aqui conversar com a gente. Então vamos aproveitar cada minuto, né, dessa sua presença ilustre. Um tema que pedem demais, que a gente está super necessitando conversar atualmente, é sobre relacionamento abusivo. Sim. O que é um relacionamento abusivo? Tá. É uma questão bem simples, não tem muita complicação. Um relacionamento abusivo, ele é demarcado pela diferença de poder. Quando um tem mais poder que o outro. Eu posso mais que você, eu tenho mais direitos que você só tem deveres. Então, toda relação abusiva ela é demarcada por diferença de poder entre as pessoas que se relacionam. Muito interessante. Então, eu acho que a maioria dos relacionamentos que eu conheço são abusivos. Talvez sim. Porque a tendência dos homens da nossa geração, talvez, seja ter mais poder, pelo menos de decisão, do que das mulheres. Estou falando alguma coisa errada? É diferente eu pensar só em poder de decisão, né? Mas a diferença de poder, assim, eu posso fazer qualquer coisa com você, eu posso fazer tudo, você não pode fazer nada. Essa diferença, né, ela sempre vai acabar, culminar em uma agressão contra o outro. Então, um exemplo, eu posso falar mal do teu cabelo, você não pode falar nada para mim, e de alguma forma eu estou te agredindo, porque eu estou falando algo que é a tua aparência, né? É algo que pertence ali a você. Então, Que eu deixa posso. desconfortável, né? Completamente. O relacionamento ele tem que fazer bem, não fazer mal, né? Exato. Esses relacionamentos que acabam fazendo muito mal às pessoas, todos podem ser considerados abusivos, então? Com certeza. Se existe uma agressão, se alguém está se sentindo agredido, é um E, relacionamento gen abusivo. gente, a agressão, ela não é só física, tá? As verbais, às vezes, são terríveis também, né? A gente tem hoje, né, a violência física, a violência sexual, a violência emocional ou psicológica, a violência patrimonial. Tudo isso é Eu acho violência. que tudo isso vale um programa, né? É verdade. Eu acho que cada um desses temas vale um programa. Mas o relacionamento abusivo, ele geralmente, a vítima demora a perceber que está passando por essa situação, né? O que acontece? Por que a vítima demora tanto a perceber que está dentro de um relacionamento abusivo? Olha, existem vários fatores, né? O primeiro fator, o próprio relacionamento abusivo, muitas vezes o abusador, ele usa de estratégias que faz com que a vítima fique ali confusa, né? Hoje a gente tem termos muito conhecidos porque estão toda hora na internet, né? Gaslighting, por exemplo, eu dizer, olha, Trícia, você não colocou o meu prato direito. E aí, quando você vai lá e fala, olha, Gisele, você me disse aquele dia, eu falo, não, você está ficando louca, eu nunca te falei isso.
né? Então, assim, você começa a ficar confusa, você começa a duvidar de você mesma, você é manipulada. De onde veio esse termo gaslighting? Gaslighting é um lugar nebuloso, é quando você consegue enxergar através de uma neblina com pouca luz. Uhum, Então, é tudo aquilo que é nebuloso, é aquilo que fica duvidoso, uhum. tá? Então, você falar de uma forma ambígua, você confundir a pessoa, são estratégias que podem fazer com que a pessoa, né, com que a vítima ali. Do vídeo da sua sanidade. Exatamente. Mas veja bem, Trícia, isso não é a única coisa, não. Uhum. Muitas vezes, uma pessoa, ela não consegue se enxergar na relação abusiva, porque lá atrás, Hum. na infância dela, na adolescência dela, ela testemunhou um relacionamento abusivo entre os pais, ou ela foi vítima de algum tipo de abuso lá atrás. O cérebro dela entende o abuso como familiar, tem cheiro de casa. E quando ela está aqui no presente numa relação abusiva, ela não é que ela não note, ela percebe que aquilo é familiar, mas ela não consegue sair. Entende? Ela percebe que aquilo é familiar. Ela está acostumada, Ela né? está acostumada. Acontece, eu sei que acontece, mas é o natural para mim. Ah, existe também a questão da pessoa, ao perceber que está num relacionamento abusivo, não conseguir se imaginar ah, fora daquele relacionamento, né? Sim. Precisa de conscientização, precisa de empoderamento, precisa de uma série de questões a serem resolvidas na cabeça da pessoa que vive num relacionamento abusivo para que ela possa se sentir capaz de partir para uma carreira solo, de terminar aquele relacionamento, de recomeçar, né? É. Como que funciona isso na cabeça das pessoas, sobretudo das mulheres que acabam sendo mais. Não que os homens não sofram com relacionamentos abusivos também, Sim. principalmente eu vejo muitos jovens, né? Muitos homens jovens sofrendo com relacionamentos abusivos, mas me parece que o número de relacionamento de mulheres vítimas de relacionamento abusivo tecnicamente é maior, pelo menos registrado, né, em termos de registro, é a maior, não é isso? Sim, exatamente. E é importante nós falarmos uma coisa, principalmente para que a sociedade entenda que não existe mulher de malandro. Porque é muito fácil, né, as pessoas apontarem, aquela dali é a mulher de malandro, ela quer ficar ali. É. Não existe. A gente sabe que a mulher, ela pode ficar numa relação abusiva por milhares de fatores. Baixa autoestima, dependência financeira, dependência emocional. Ela pode ficar porque os filhos dela estão ali, ela precisa daquele marido. Ela pode ficar por tantos outros fatores. Porque ela já vem de um lar destruído, ela se prometeu que ela daria um lar não destruído para os filhos, Isso. ou porque ela também não tem não pôde estudar, não tem nenhuma formação, não tem como dar uma vida digna para os filhos, porque infelizmente a lei de pensão no Brasil é ridícula, né? Sim. Eu assisto muitos programas de leis, né, principalmente de direito de família, de outros países, e eu vejo que por aí não existe essa questão de R$ 200 de pensão, R$ 300 de pensão, É. né. Então, como que uma mulher, que, por exemplo, não pôde estudar, também se sente no momento de partir para a carreira solo, de criar aquelas crianças, né, e a acho que a primeira coisa que ocorre é o desespero, né. Com certeza. E assim, o desespero, a vergonha, a falta de uma rede de apoio, né, a falta de suporte social, tudo isso prejudica muito a mulher. Toda relação abusiva, se eu estou ali naquela relação ainda, existe algum ganho secundário. Pode ser a minha dependência emocional, pode ser o ganho porque eu não tenho como me sustentar, pode ser
porque aqui os meus filhos vão ficar mais seguros e eu preciso me sacrificar. Então, assim, é importante a gente apontar isso, né? Porque a sociedade é muito cruel quando pensa que a pessoa abusada ela está ali porque ela quer, por incapacidade, né? Não é bem assim. As mulheres, quando estão num relacionamento abusivo, elas geralmente aguentam, principalmente por causa dos filhos, né? E os homens? É realmente principalmente pelo patrimônio? Você diz o homem que é o abusador? Não. Muitos homens se queixam que vivem relacionamentos abusivos com mulheres que agridem fisicamente, agridem verbalmente, s tornam um ambiente insustentável. Não sei se realmente isso ocorre, né, porque a gente tem que escutar a versão da pessoa. Mas Sim. muitos homens alegam viver um relacionamento abusivo e continuar nesse relacionamento abusivo, talvez por que motivo? Dependência emocional, hã, questão patrimonial, hã a questão dos filhos também, porque o que que, um homem que entra no seu consultório falando que o casamento é péssimo, mas que não tem coragem de sair, o que Então ele alegaria? então, assim como as mulheres, Uhum, né, os homens também vão ter múltiplos fatores para ficar em um relacionamento abusivo. Mas normalmente, uma autoestima muito baixa, dependência emocional, essa questão, religiosa de muitas vezes, né, pensar: "Eu não posso me separar por conta da minha religião, por conta da minha família", essa imagem da família que ele tem que ter, que ele tem que se sacrificar, a ideia do homem como a pessoa que tem que se sacrificar. profissionalmente, para o homem, essa imagem de família é muito importante, Também, com certeza. né? O homem como provedor, né, dessa família, ele ali como centro, uma família patriarcal, é ainda muito importante. É porque eu noto que alguns homens, dizem que se mantêm em casamentos que eles não têm mais interesse, porque para a imagem pública deles é muito importante Parecer, parecer um exemplo de pai de família. sim, isso também é possível. E eu também escuto muito eles falarem que não vão separar, que eles podem fazer tudo o que eles faziam quando eram solteiros, mas Uhum. não vão separar porque não vão dividir patrimônio. É complicado, né? E a maioria não o faz mesmo, né. Sim, Sempre procura, mesmo que saia do relacionamento, hã, encontram mecanismos para não dividir igualmente o patrimônio, né. A gente vai sim. pedir um intervalinho comercial e a gente volta já falando mais sobre esse tema. Voltando nesse segundo bloco, com a doutora Gisele Pimenta Mello falando sobre relacionamento abusivo. Hã, a gente, eh, poderia falar que o relacionamento abusivo, ele começa a dar sinais, pequenos e ele pode chegar até a acontecimentos fatais? Com certeza, Trícia. Uhum, O relacionamento abusivo, inclusive, ele vicia a pessoa, né, uhum, porque o ciclo, ele inicia-se assim: hum. o homem, ele vai começar o homem ou o abusador, ou a Sim, o mulher, né, abusador, né. o abusador, Gente, estamos falando em homem porque é um número muito maior de mulheres, estatisticamente, né, estatisticamente, né. Eu está não sei se porque a mulher acaba sendo mais frágil mesmo, mais, hã, ou se os homens têm vergonha de notificar, mas a é. gente quase não escuta falar em um homem vítima, de, hã
como que poderia falar? Porque Violência doméstica. pronto. É toda uma construção histórico-social, né, que faz com que a mulher seja muito mais vítima do que o homem. Uhum. O ciclo se inicia O ciclo ele vai se iniciar sempre com pequenos abusos, então pode iniciar um abuso verbal, diminuindo a isso, pessoa, né? comparando, diminuindo, fazendo a pessoa, né, ficar com a autoestima baixa. Depois disso, um controle, tentativas de controle sobre essa pessoa, né? E aí começam todas as outras estratégias de manipulação, né, de abuso realmente. E depois que a vítima toma alguma consciência e reage, ou ela tenta sair desse relacionamento, inicia-se então um momento de lua de mel. Espera lá, não, eu vou mudar, eu não vou mais fazer isso, né? Vamos entrar aqui na nossa lua de mel, eu vou ficar bonzinho, vou ficar pianinho aqui. Seria um método quente-frio. Exatamente. Então, eu vou numa montanha-russa, porque eu vou ser levada ao extremo do abuso e depois eu vou ser novamente trazida para a lua de mel. Esse movimento de montanha-russa, ele vai causar na pessoa dependência, porque a gente chama de relação adrenalizada, né? Adrenalina o tempo todo. A adrenalina vicia. Então, eu já fico até hipervigilante, hipervigil. Eu já fico pensando em quando vai ser o próximo abuso, quando vai ser o próximo movimento, né? E depois vem toda aquela coisa de, não, eu te amo, toma essas flores, vamos viajar. Então, eu recebo muitas mulheres que dizem assim, olha, eu tô com meus olhos roxos, meu rosto aqui tá roxo, ele me bateu, mas ele é uma boa pessoa, Gisele. Olha só, né, o conflito cognitivo dessa pessoa. Ela foi levada ao extremo, mas depois ela diz: não, mas ele me deu um carro. Não, mas ele me levou para não sei aonde. Não, mas ele é um bom pai. Então, relacionamento não tem que ter mais. Não tem que ter mais. Você está sendo manipulada, querida. Infelizmente, você está sendo manipulada, Sim. né? Essa questão dessa montanha-russa emocional, que você fala, né, do vício em adrenalina, isso destrói o emocional de uma maneira absurda, né? Absurdo. Você viver adrenalizado te desgasta, né? A adrenalina ela cansa, ela consome energia física e mental, né? Perfeito. É isso mesmo. Você fica mais ansiosa, porque a todo momento você está hipervigilante, você está pensando ali em alguma coisa que vai acontecer, você está se vigiando, você está tentando se controlar, né? Porque eu não posso falar tal coisa, eu não posso fazer tal coisa, eu vou ser julgada se eu fizer tal outra coisa. Então é muita adrenalina. É o tempo todo, seu organismo vai ficar tenso, vai ficar sobrecarregado. Então, daí para um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo é rapidinho, né? É verdade. A gente conta com uma rede de amparo à mulher, né? Vítima Sim. de relacionamento abusivo, violência doméstica. Muita gente não sabe, mas a gente conta com delegacias da mulher, a gente conta com casas de acolhimento, uma rede de apoio muito grande, que, claro, não é divulgada por questão de sigilo e segurança das próprias vítimas, né? Mas a gente tem relatos de algumas delegadas da mulher que já vieram aqui que as vítimas às vezes fogem descalças e são acolhidas e recebem ali uma residência, né, que acolhe, que trata, que prepara, né? A primeira fase, é claro, é numa delegacia, uma delegacia especializada para mulher, mas eu queria dizer para você que reconheceu, né? E a doutora Gisele vai falar novamente o ciclo, né, do relacionamento abusivo para você que está vivendo e ainda não percebeu, ainda não ligou o alarme, observar, mas se você observa que você está vivendo um ciclo abusivo, você pode contar com toda uma rede, tanto da Delegacia da Mulher,
quanto dessas casas de acolhimento, tratamento terapêutico, inclusive você pode e deve levar seus filhos também. Não é isso, doutora? Com certeza. Esse ciclo, ele realmente acaba com a saúde mental, né, da mulher, com a saúde física também, porque uma Uhum. coisa está ligada à outra. E como você pediu, né, para eu repetir, é esse ciclo onde inicia-se o abuso através de pequenos atos, pequenas agressões verbais, depois aquele tapa na parede, aquele tapa em cima da mesa e quebra coisa ali, quebra coisa aqui, e depois puxa o teu cabelo, e daqui a pouco ele está realmente te agredindo de uma forma muito violenta, mas depois de todo esse ciclo, né, onde a violência foi crescendo, 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 quando essa vítima reage, quando ela tem alguma reação, o abusador ele entra na fase da lua de mel. Então vamos lá, não, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou me tratar, eu vou para o psicólogo, eu vou fazer qualquer coisa para te manter aqui. E aquela vítima, ela acredita naquilo, ela acha que esse homem vai mudar, né? Ela fica ali e o ciclo se repete. Eu queria, agora me ocorreu que existem relacionamentos que a gente acredita que são perfeitos e de uma hora para outra eles acabam. Porque existem relacionamentos que têm uma característica completamente diferente na frente do público do que é no privado. A gente pode falar que isso é uma das características do relacionamento abusivo? Olha, pode sim, pode sim. Nem toda relação abusiva vai ser velada, né? Existem relações abusivas que são muito explícitas. Sim, mas essas são mais fáceis de você ter uma rede de apoio que reconheça. Mas aquele homem que parece um príncipe encantado na frente do público Sim, e que a opinião pública fica toda a favor dele, inclusive ele quebra a tua rede de apoio. E em casa, no ambiente privado, ele não passa de um abusador. perfeito. Isso é muito comum. Muito comum. O abusador muitas vezes pode ser um homem narcisista que quer toda a aprovação social, que quer parecer ser, né, um bom homem de família e na frente de todo mundo ele vai tratar todo mundo bem, inclusive a esposa, mas entre quatro paredes ele não passa de um abusador. Isso é muito comum. Eu vejo casos de homens ou mulheres que fazem declarações de amor, dão até conselhos matrimoniais, né? E depois você se assombra que de uma hora para outra o relacionamento terminou e quando você vai ver, aquele parceiro já era vítima de abuso há muito tempo, Com certeza. né? E isso é muito mais chocante, porque você não tem ali uma rede de apoio, a gente vê também muitas mulheres que Envergonhadas. exato. Sentem vergonha, sentem medo, porque elas acham assim: as pessoas têm uma visão tão boa do meu marido, Uhum. né? Ele é uma pessoa tão boa para todos que se eu disser quem ele é, não vão nem acreditar em mim. Eu ainda vou ser a vilã da história, né? Então, às vezes a mulher não denuncia, não pede ajuda, não conta de tudo que está acontecendo ali entre quatro paredes por vergonha. E principalmente quando esse abusador, esse marido, esse companheiro é uma pessoa pública, Sim, né? Porque aí ele tem uma preocupação de mostrar para consumo externo que ele é uma pessoa maravilhosa, exatamente. né? E às vezes ele faz determinados acordos com essa vítima, né? Acordos de perdão, né? Que é até mesmo que ninguém acredita, né? Que isso seja possível de alguém aceitar esse tipo de acordo, né? É, Mas existem mulheres que não sei se por fragilidade, não sei por que maneira acabam aceitando, ou também não tem, às vezes não tem outra saída, né? exato. É aquilo que a gente falou anteriormente, né?
ela está dependente em algum termo, ela tem algum ganho secundário, né? Ela tem aí algo que a segura e que a faz refém dessa relação. Adiar o término de uma relação abusiva faz com que agrave o que pode acontecer? Com certeza. Não só você adia a sua vida, tudo que a gente tem de mais sagrado na nossa vida é o nosso tempo. Você Olha. perde aquilo que você tem de mais sagrado, que é o teu tempo, Uhum. né? Nossa vida é finita, às vezes a gente esquece disso, né? Mas como a mulher aceita, a mulher fica ali, a mulher não consegue se mexer, ela não consegue sair, ela fica num looping infinito, né? Desse ciclo abusivo. A violência, como a gente disse, ela vai só aumentando, 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 até que a gente vê hoje um número absurdo de feminicídio no Brasil. Até para você, homem. Se você está num relacionamento onde não existe amor, por favor, saia antes de você cometer uma besteira. Né? Porque não amo mais, não te amo mais, é muito mais sincero e terminar numa boa do que terminar com uma agressão física, né? Do que terminar numa delegacia. Sim. Né? E aí me lembrou uma coisa que me parece que é muito frequente: relacionamentos sem amor. Com certeza. No que se sustentam esses relacionamentos sem amor? São ganhos secundários, né? Então, assim, olha, a gente não tem amor, mas o sexo, a química sexual é muito boa. Ou a gente não tem amor, mas nós somos bons companheiros e bons pais para os nossos filhos. Vamos continuar essa história no próximo programa? Vamos, com certeza. A gente continua essa história no próximo programa.